Oi gente, eu sou Fernanda Novaes e esse é o Moça, você é cinéfila? Herói no dicionário está definido como um homem notável pela sua bravura, personagem central, heróico. Mas nos filmes, essa definição é um pouco mais livre. Isso porque sua construção vai além da simples predominância de boas ações ou intenções positivas. E os heróis de Martin Scorsese são bem peculiares, mas pra gente saber o porquê que eles são assim, a gente vai ter que voltar um pouquinho na vida do diretor. Martin Scorsese já nasceu especial, mas especial no sentido de que ele precisava de uma maior atenção. Ele era uma criança doente, ele sofria de asma e tinha que ter cuidados constantes. Ele não podia sair para brincar igual as outras crianças do seu bairro. Sua infância foi algo que realmente parecia um pouco apagada. Foi um período de experimentações de uma vida que só estava começando. Os Scorseses viveram crises financeiras, o que levou a família a se mudar do Queens e voltar suas raízes em Elizabeth Street, na Little Italy. Para os pais de Martin era algo preocupante, porque aquele bairro não era como os outros. A vizinhança tinha outros valores e a máfia tinha muito peso na comunidade. Imaginar um garoto asmático, longe de ser forte fisicamente falando, e com apenas um irmão de 13 anos, para olhar por ele, numa zona de gangues e mafiosos, era algo realmente assustador. Martin Scorsese só teria duas opções para sobreviver nesse mundo: a igreja, que era um ponto de referência muito forte na comunidade, e o cinema, que lhe foi apresentado pelo seu pai. Martin se sentia muito seguro no cinema. Era um lugar em que o seu entendimento de tudo que presenciava exalava fantasia, sonho. Tudo isso formava um certo tipo de proteção contra a violência que existia ao lado dos Scorsese. O futuro diretor tinha uma queda por westerns, como a série Bonanza e outros filmes de John Wayne. Mas, mais importante foi o contato que teve com filmes exibidos de outros países. Naquela época existia uma certa briga entre a indústria cinematográfica e a televisiva. Isso levava grandes estúdios a não vender nenhum grande filme para televisão, forçando por isso mesmo a importação de filmes estrangeiros. Scorsese teve o privilégio de poder assistir na televisão ainda garoto filmes do diretor britânico Korda, dos neorrealistas italianos Rossellini e De Sica. Foi um tempo em que ele também perceberia, ao ver Cidadão Kane pela primeira vez, a influência de um diretor dentro de um filme. There is only one man who can rid the politics of this state of the evil domination of boss Jim Geddes. Hooray! I am speaking of Charles Foster Kane, the fighting liberal, the friend of the working man, the next governor of this state, who entered upon this campaign with one purpose only. Mas existia também uma outra vertente na vida de Marty que, de certa forma, equilibrava o seu amor pelo cinema, que era a igreja. Para viver em segurança no seu bairro, só existiam duas escolhas: ou você era da máfia, ou ia para a igreja. Para as famílias era uma honra ter um padre como membro da família. Seria como um símbolo de status. E a igreja instituiu um vínculo muito forte que, na verdade, influencia o diretor até hoje nos seus filmes. Ferreira is lost to us. He renounced God in public and surrendered the faith. That's not possible. Father Ferreira risked his life to spread our faith all over Japan. Martin tentou entrar para um curso de seminarista, mas acabou não dando certo. Ele também tentou entrar numa universidade jesuíta, mas as suas notas não eram tão altas. Então ele acabou investindo na sua outra paixão, o cinema. Mas no fundo ele se sentia bem dividido. Ele falava que era tanto cineasta quanto padre. Em 1956, Marty entra de vez para o cinema quando escolhe a Universidade de Nova York. Nessa época que Godard e Truffaut estavam colaborando para a história do cinema com suas novas teorias, enquanto na Itália Fellini estava revolucionando o cinema. Havia muitas mudanças nesse sentido, e Scorsese pôde testemunhar isso de maneira que integrasse nos seus estudos. O primeiro filme sério do diretor se chamava Inesita, a arte do flamenco, e ele mesmo que operou a câmera e co-dirigiu junto com um colega de faculdade. Ao ponto de se graduar, Martin conhece Merdk Mart, um estudante iraniano que iria ajudar em muitos roteiros dos seus filmes mais famosos. Em 1972, numa festa de Natal para cineastas de Nova York,
o diretor Brian De Palma o apresentou a um jovem ator que o Martin reconheceu na hora, Robert De Niro. O diretor já o conhecia da Little Italy nos seus tempos de garoto, mas o Martin Scorsese andava com um grupo e o Robert De Niro andava com outro. Eles já tinham se esbarrado em algumas festas depois, mas eles nunca tinham se conhecido realmente. Depois disso, essa seria uma parceria das mais duradouras do cinema. Outro encontro que favoreceu muito o Scorsese nos seus próximos filmes aconteceu num restaurante em San Diego, na Califórnia. Paul Schrader era uma espécie de alter ego no roteiro, o que Martin era para a direção. Para uma dupla como essa, criou-se uma parceria responsável por grandes sucessos no cinema, como Taxi Driver, Touro Indomável, entre vários outros filmes. Escrito por Schrader, Taxi Driver era tudo o que o Martin Scorsese precisava naquele momento. Ele dizia que seria um trabalho de amor que iria fazer. O filme sofreu alguns atrasos antes de sair do papel por questões de direitos de filmagem e construção do elenco, mas com a ajuda do seu amigo Steven Spielberg e a redução de salário de todos os envolvidos, inclusive o de De Niro, que faria o protagonista, o set estava pronto para as filmagens. Taxi Driver marcou o ritual de passagem para a maturidade do diretor, que fez do uso da câmera algo muito mais fluido e igualmente tenso, em parte devido ao fato do protagonista ser um veterano de guerra do Vietnã, uma pessoa alucinada, que inclusive se vale de seu penteado cortado como os índios moicanos para se preparar para a guerra. A descida ao inferno do protagonista é acompanhada na pele de De Niro e na preocupação de Scorsese pela violência em si do filme, ou seja, como ela é entendida. Foi um filme que deu muito sucesso a essa dupla. Martin saiu dessa fase bem mais fortalecido, a sua insegurança ia desaparecendo cada vez mais. E o seu projeto posterior seria um filme menos pretensioso sobre música e ambição, chamado New York, New York, novamente com Robert De Niro. Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York. Mas, de alguma forma, a sua vida continuava um turbilhão de confusões. Um dia, um certo livro foi apresentado a Scorsese. Se chamava Touro Indomável e era a biografia do campeão de boxe Jake LaMotta. LaMotta, segundo dizia, era um dos melhores lutadores do seu tempo, mas suas tendências autodestrutivas serviam como um contrapeso para uma carreira que terminou deprimente, com ele completamente fora de forma e sem dinheiro ou fama. Scorsese não estava muito certo de fazer o filme. Segundo suas palavras, este era um período de pesadelo, e era como um pesadelo, e ele não podia funcionar. Scorsese depois entendeu que ele e LaMotta eram personagens de um mesmo filme, tendo ambos experimentado a desilusão da derrota pessoal. Depois desse período, Martin se prepara para fazer o filme O Rei da Comédia, um projeto muito mais do Robert De Niro do que dele. De Niro encarnou o papel de Rupert Pupkin, um aspirante a comediante que desejava ingressar no show business, mesmo não possuindo o talento que acreditava. Entre seus desvaneios, seu maior sonho era ser o novo rei da comédia. Determinado a isso, ele tenta se aproximar de Jerry Langford, um famoso artista do horário nobre, para conseguir lhe apresentar seu número. Aos poucos, Rupert se torna muito mais obsessivo ao ponto de sequestrar o seu ídolo, exigindo uma aparição em seu programa. Infelizmente, esse filme foi um fracasso de bilheteria, mas hoje em dia pode ser visto como um retrato cruel do mundo das celebridades da corrida pela fama. Após isso, o diretor tenta reverter a maré e filmar o controverso A Última Tentação de Cristo, onde mostra um Jesus muito mais humano do que divino. A primeira tentativa de levar o filme ao cinema foi um fracasso. Teve muitos protestos de fundamentalistas religiosos com o roteiro ainda em produção. O estúdio, então, decidiu engavetar esse projeto. Bom, e depois disso, o Scorsese decidiu se afastar um pouco de De Niro com a desculpa de que precisava evoluir sozinho. A partir daí, começou a fazer comerciais, alguns notadamente para o seu amigo Giorgio Armani, até que surgisse novamente a chance de dirigir A Última Tentação de Cristo.
Jesus é visto no filme como entidade humana e divina, numa dualidade que pode ser vista como o reflexo do diretor. E é esse justamente o único filme seu que ele costuma dizer que gosta de assistir. Para ele, A Última Tentação de Cristo não é tão doloroso como os outros. Não é difícil de entender o filme, considerando que ele aborda a fé dos homens e provoca muito mais que opiniões descompromissadas. O próximo projeto do diretor foi Os Bons Companheiros. Com esse filme, Martin Scorsese volta às suas raízes sicilianas e mafiosas do seu velho bairro. Era quase como um estudo antropológico ao invés de um thriller, focado em um grupo à parte da sociedade com todas as suas maneiras bizarras de viver, seus códigos de ética e de honra e sua forma não convencional de existência. As coisas eram feitas de maneira mais crua, com tomadas de uma mão só, em corte rápido da câmera para outra sequência ou cena, quase como se transbordasse veracidade. A violência é novamente parte do que é visto na tela, é natural e consequente. Se existe, deve ser retratada, já que faz parte de um mundo que utiliza esse tipo de ação no dia a dia. Mais uma vez, o diretor é indicado pela academia, mas não leva o prêmio. E depois de um tempo afastado do seu amigo, Robert De Niro volta a ser protagonista em outro filme do Scorsese, O Cabo do Medo, que é uma história de vingança, só que visto por ângulos diferentes e de um aspecto fora do superficial, afinal a ideia de vingança não é muito bem uma ideia das menos usadas. Aprofundam-se sentimentos para achar o porquê do protagonista possuir um desejo inabalável de revolta, fúria indomada, a razão de sua existência, enquanto mostra uma família tentando sobreviver e fazendo de tudo para que isso possa acontecer, mesmo que seja preciso matar. Até onde uma pessoa estaria disposta a ir para sobreviver. O filme foi um novo sucesso de Scorsese, abrindo as portas do estúdio da Universal para ele produzir o seu próximo filme, A Época da Inocência, um filme de época que gira em torno de uma repressão sexual velada entre pessoas diferentes. Depois desses filmes, Scorsese passa por um período bem ruim, a morte dos pais. Esse momento o impulsionou a voltar às suas raízes italianas em Cassino, onde revisita o mundo mafioso, mas desta vez de uma forma mais moral e espiritual, buscando e esmiuçando o pior dos pecados, o orgulho. Scorsese sempre pensou nesses dilemas, até mesmo nos seus filmes posteriores, como Kundo, que é a história do Dalai Lama, Gangue de Nova York e O Aviador. Uma realidade violenta, personagens desviados de uma normalidade criada e aceita na sociedade atual capitalista e de mercado, mundos reproduzidos dentro de si mesmos. Isso faz de Martin Scorsese um diretor sem medo de mostrar sua visão de realidade. Sua veia de contador de histórias é bastante influenciada tanto pela religião como pela sua vivência urbana dos bairros italianos de Nova York. Alguns diriam que Scorsese é muito linear e que segue muitos padrões de Hollywood. A sua resposta vem em grandes filmes como Taxi Driver, Touro Indomável e O Cabo do Medo. O primeiro, Taxi Driver, mais do que demonstrar até onde a falta de perspectiva de uma pessoa pode chegar, é um verdadeiro soco no estômago numa sociedade hoje escassa de mitos e heróis. E não se está falando apenas nos Estados Unidos, mas de outros cantos do mundo também. É um olhar para que o homem pode fazer ao próprio homem, de como a sociedade humana, digna de proezas magníficas em outras áreas, como a música, a possibilidade de sair do planeta, pode destruir-se a si mesmo. Já o segundo, Touro Indomável, permite um olhar para dentro da alma do indivíduo, daquilo que se pode ser feito quando se possui as ferramentas certas para se alcançar o sonho, e o que se pode ser feito para destruí-lo. Acima de tudo, é uma busca pela essência da felicidade. Existe ainda Cabo do Medo, um filme de caráter cartunesco, uma obra de exploração da definição do mal e do bem, de uma ambiguidade comportamental explícita pelos protagonistas do filme, o que leva a uma confrontação final esperada, mas nunca totalmente resolvida. Um herói com uma tarefa quase impossível: transformar sua vida sem rumo em algo que possua mais significado. Seu táxi passeia pela cidade e mostra que tudo é diferente do lado de fora. O primeiro ato do filme mostra essa origem, sua procura por mais trabalho noturno, sua casa simples, seu lugar perdido, suas visitas aos piores lugares da cidade. É quando conhece Betsy, ajudante de campanha de um político, que se inicia o segundo ato, pontuando o primeiro ponto de virada essencial da história. Este evento vai enganchar numa outra direção para que Travis busque sua necessidade dramática, que é deixar sua mensagem. Ao ser esquecido pela suposta namorada, que também é um poço de revelação psicológica ao se deixar levar pela falta de compromisso com aquilo que quer,
parecendo ser uma personagem sem objetivo e caminho real, Travis começa a procurar sentido para sua insatisfação em outros lugares. Dotado de uma ótica um tanto turva, ele vai acabar por comprar armas, um fato que por si só justifica a nova virada na trama, que é o fim do segundo ato e que volta para a resolução do filme já no terceiro ato. Neste último ocorre a redenção do herói, sua procura por salvar a donzela em perigo, a jovem prostituta, o que acaba acontecendo. Ressalta-se as sequências de ação em que Travis salva a personagem de Jodie Foster. Nessas cenas tem-se a noção exata das intenções heróicas do protagonista, que nitidamente se deixa levar pelo que acontece, dando a sua vida por algo maior. Toda a narrativa parece indicada para o clímax daquele momento, como um bule prestes a ferver. Os monólogos interiores de Travis fazem com que o espectador esteja na expectativa de um feito impossível escolhido pelo personagem, ou seja, ele quem delimitou aquela ação e não o contrário teria sido colocado na tela. As mesmas atitudes que fazem dele um herói proporcionam um estado de personagem redondo, sempre imprevisível, à espera de uma surpresa adormecida. Sua visão do mundo também é importante para perceber a noção do tempo, que vai se passando e passando tanto quanto o próprio se aproxima das odes do perigo. Afinal, o herói deve tocar fundo as chamas do inferno. Travis é ego, ele é aquilo que acredita, aquilo que enfrenta, o que ele decide amar, o que se acha ligado a ele. Isso, em paralelo no ambiente em que vive, corrobora para uma avaliação bem diferente daquilo que seria o correto para a sociedade mais mitologizada. Protagonista e antagonista vão se confundir, vão se mesclar no mesmo personagem. As próprias cores do filme indicam isso. Em preto e branco, o filme mostra a figura do herói atormentado, dependente de pessoas que o suportam e o ajudam, pois sem isso, está fadado ao fracasso. É uma espécie de Don Quixote que necessita de seu eterno Sancho Panza. Sua necessidade é buscar o título mundial, mas sua vida é marcada por disputas internas dele com seus entes queridos. Da semente da vitória germina a raiz da derrota. Enquanto é um bom lutador, é demasiado em diversão, bebida, mulheres e questões de peso. Isso é apresentado no primeiro ato. Durante o segundo ato, com o correspondente ponto de virada, que é o encontro com a sua futura mulher, o estágio de desenvolvimento e confrontação se traduz numa busca constante para o título, mas que quase nunca é alcançado, pois Jake consegue o título no final do ato. A passagem para o terceiro ato mostra a briga com seu irmão, o ponto de virada essencial e a consequente queda do herói após a morte do dragão, que é a consagração do título. Interessante perceber é a ascensão após conseguir o impossível e a catarse reversa a que se segue ao triunfo. Scorsese tem uma predileção especial pela tragédia, por contar toda a trajetória do herói desde seu nascimento até o alcance do objetivo, traz à tona um personagem perturbado. Mas é justamente isso que direciona a história para uma verossimilhança impressionante com a realidade. Os problemas mais simplórios são problemas do personagem. Scorsese procura traduzir uma alma mais crua da humanidade e os estudiosos da ciência do cinema só têm a agradecer por isso. Cabo do Medo conta a história de Max Cady, preso por agressão e estupro. Esse é um herói mais intrincado, talvez porque o seu lado mal se sobreponha muitas vezes sobre suas ações. Logo na apresentação do primeiro ato fica claro que tipo de pessoa ele é. Mal arrumado, desleixado e diferente de presos convictos, ele chega até a ler e socializar com quem precisa para logo depois buscar seu objetivo, que é prejudicar seu antigo advogado. A virada para o segundo ato acontece com a morte do cão da família do advogado, que dá início à confrontação necessária que permeia todo esse mesmo ato. Cady atormenta a família de Sam, o advogado, sem piedade, até que no final do segundo ato e virada para o terceiro ato, acontece a viagem para fora de casa, que é a armadilha para pegar Cady. Depois disso, ocorre a resolução com o protagonista reunindo a família novamente e, claro, pagando o mais alto preço por seus erros. A impressão que se tem, mesmo estando morto, é de que sempre irá voltar. E é exatamente esse tom em suspense que corrobora para o herói dúbio, pervertido e corrompido, sinal dos tempos contemporâneos onde cada vez mais a noção de bem e mal está se modificando. Martin Scorsese é um diretor extremamente singular. Mesmo seguindo alguns padrões de Hollywood, ele consegue extrair o que de mais real existe dentro da sociedade. Seu estilo é uma combinação de tragédia com épico, mas os heróis não são mais puros de coração. As lanças dos guerreiros deram lugar às armas de fogo e as cidades agora não são mais espeluncas do que portos seguros. Scorsese é sinônimo de atualidade, de carnificina e de um lado sombrio que habita cada indivíduo, mas também de criatividade, estilo e, por que não, historicidade.
na medida em que transpõe as mudanças que acompanham a sociedade. Bom, gente, eu espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo. A gente se vê nos próximos vídeos e até a próxima!